E se a maior parte do dinheiro que a gente usa não viesse do governo? E se, na verdade, ele fosse criado por um sistema, projetado para beneficiar só alguns? Pois é, isso não é teoria da conspiração, não. É exatamente como o sistema financeiro opera. Hoje, a gente vai desvendar quem de fato cria dinheiro e como isso mexe direto no nosso poder de compra. Sabe aquela sensação de que o dinheiro vale cada vez menos? Que o esforço é o mesmo, mas o resultado no fim do mês parece menor? Então, isso não é só uma impressão, não. É a consequência bem real de um mecanismo invisível que está ali, agindo sobre o valor do nosso trabalho, do nosso tempo. Pois é, o que muita gente acha que é só, sei lá, a economia, na verdade é um mecanismo. Com regras, com um propósito bem definido, e entender como essa engrenagem funciona é o primeiro passo para a gente sacar o impacto real que ela tem na nossa vida. Então vamos lá. Para a gente começar a entender isso, a gente precisa primeiro quebrar uma ideia muito comum que quase todo mundo tem sobre de onde vem o dinheiro. Porque a verdade é bem diferente do que a gente costuma imaginar. Sabe aquela imagem clássica da Casa da Moeda com as máquinas imprimindo notas e mais notas? Então, esquece. Isso é só uma pontinha do iceberg. A realidade é que a gigantesca maioria do dinheiro que circula por aí é criada digitalmente, pelos bancos comerciais, e quando isso acontece, toda santa vez que alguém faz um empréstimo. E a proporção disso é de cair o queixo. Dá uma olhada nesses números. Cerca de 97% de todo o dinheiro que existe são só números na tela de um computador em contas de banco. Apenas 3% é o dinheiro de verdade, físico, que a gente pega na mão. Pensa nisso. A maior parte do nosso dinheiro, na prática, é uma promessa de dívida. Tá, beleza. Se são os bancos que criam quase todo o dinheiro, como é que eles fazem isso? Como é que funciona essa mágica? A resposta está num processo que parece mesmo um truque de mágica contábil, mas que na verdade é a base de todo o sistema financeiro que a gente conhece. E olha, isso aqui não é opinião minha, não é teoria alternativa, isso é uma citação direta do Banco da Inglaterra, um dos bancos centrais mais importantes do mundo. Eles mesmos admitem, com todas as letras, sempre que um banco faz um empréstimo, ele cria dinheiro novo. O banco não pega o dinheiro que alguém depositou para emprestar para outra pessoa. Não, ele cria um depósito novo, do zero, do nada. Esse mecanismo fica bem claro aqui. Imagina que alguém pega um empréstimo de R$ 10.000. O banco não vai lá num cofre pegar esse dinheiro. Não. Ele simplesmente digita 10 mil na conta da pessoa. Pronto. Naquele exato segundo, R$ 10.000 novos acabaram de ser criados no sistema. Ok, então o dinheiro foi criado. Mas e aí? Para onde ele vai? E é aqui que a coisa fica mais interessante. Porque esse dinheiro novo não se espalha pela economia de forma igual para todo mundo, sabe? Muito pelo contrário, o fluxo dele é bem desigual. Existe um nome para isso, efeito Cantillon. A ideia é até simples, mas as consequências são gigantescas. Funciona assim: quem está mais perto da torneira de dinheiro novo, quem recebe essa grana primeiro, leva a maior vantagem. Por quê? Porque consegue gastar o dinheiro antes que os preços na economia comecem a subir. Pensa comigo, o dinheiro novo nasce lá perto dos grandes bancos, das grandes corporações, do governo. Eles são os primeiros a receber. E o que eles fazem? Compram ativos, investem, pagam contratos, tudo com os preços de hoje. Só que conforme esse dinheiro vai circulando, ele vai empurrando os preços para cima. E quando ele finalmente chega no bolso do trabalhador comum, na forma de salário, o custo de vida já aumentou. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se tem gente que se beneficia primeiro, quem é que paga essa conta? Bom, a resposta está num conceito que todo mundo conhece, mas talvez nunca tenha olhado por esse ângulo. E aqui está a grande virada de chave. O problema central da inflação não é que as coisas ficam mais caras. O problema é que o nosso dinheiro perde valor. Cada real que está no nosso bolso, na nossa conta, compra menos coisas do que comprava antes. Na prática, a inflação funciona como um imposto invisível que penaliza principalmente quem guarda dinheiro e quem depende de um salário. Então, para ficar bem claro, de um lado, quem poupa e quem vive de um salário fixo perde poder de compra. Do outro lado, os grandes devedores, como as grandes empresas e o próprio governo, acabam se beneficiando. Pensa bem, o valor da dívida deles continua o mesmo, só que eles vão pagar essa dívida com dinheiro que vale menos. Ou seja, na prática, a dívida deles diminui.
O resultado final de tudo isso é uma transferência de riqueza, acontecendo o tempo todo bem debaixo do nosso nariz. O dinheiro novo faz o preço dos ativos, imóveis, ações, disparar muito antes de afetar o preço do pãozinho na padaria. E isso, claro, beneficia de forma absurda quem já é dono desses ativos, enquanto o resto da população vê o custo de vida subir. É um motor silencioso de desigualdade. Depois de entender o mecanismo, a origem e as consequências, fica uma última reflexão sobre a real natureza desse sistema todo. Tem uma frase que resume perfeitamente essa história toda. O dinheiro não desaparece, ele só muda de lugar. Criar mais dinheiro não cria mais casas, mais comida, mais nada, não gera riqueza de verdade. O que acontece é uma transferência de poder de compra, de um grupo para outro, de forma silenciosa e contínua. No fim das contas, a pergunta mais importante não é se o sistema funciona, porque ele funciona e muito bem. A verdadeira pergunta é para quem ele funciona. Só que esse sistema não opera no caos total. Existe uma ferramenta poderosíssima usada para tentar controlar os efeitos de tudo isso: a taxa de juros. E entender por que ela parece sempre subir justo quando a gente mais precisa de ajuda, bom, isso já é assunto para o nosso próximo encontro.